uma das maiores falácias protestantes vai ser refutada por um protestante hoje aqui, Pablo Marçal. Vocês vão ver ele reconhecendo que nós só temos a Bíblia graças à Igreja Católica. Vamos refutar então essa falácia dos protestantes de que a Igreja Católica escondeu a Bíblia e de que a Igreja Católica não incentiva a leitura da Bíblia, coisa e tal. Sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você neste canal, evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe seu comentário, ele é muito importante. Considere estudar catolicismo comigo pela JVM Play. Últimos dias, agora sim. Você vai poder pagar uma só vez agora um valor bem irrisório para acessar a doutrina católica, Santa Missa, Mariologia e tantos outros conteúdos. Aproveite. E seja também membro do nosso canal. Por uma parcela bem pequena você recebe conteúdos exclusivos e ajuda a manter este canal aqui. Nos ajude. Vamos para o vídeo de hoje depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Então imaginem a refutação de hoje ser feita pelo próprio protestante aí do vídeo, que vocês conhecem muito bem, é o Pablo Marçal, né? Então nós vamos ver aqui o que ele fala, vamos comentando, tá? É um videozinho de 1 minuto e pouco e eu vou comentando algumas coisas com vocês aqui. Vamos lá. Você que é evangélico, abrir sua cabeça para entender que sem a Igreja Católica você não quer ter sua Bíblia, você vai respeitar a igreja. O problema é que você foi doutrinado para atacar os outros sem estudar. Ah, mas a igreja fez atrocidade. Se a Igreja Católica Romana não fizesse a atrocidade que ela fez, ela ia ser extirpada igual a ortodoxa foi. A grega perdeu 10 mil templos. O Islã foram destruídos. A Igreja Católica Romana segurou firme. E se não segura, rapaz, eu vou lá para Israel agora, final de março. E aí eu tô lá, tem um momento que eu faço de oração com as pessoas e falo assim, rapaz, vamos agradecer a Igreja Católica. Se fosse pelos judeus, nem o ponto que Jesus passou ia estar em pé. Quem que protege? A Igreja Católica comprou com o dinheiro dela. Só que as pessoas, elas não querem saber de nada. Elas querem só bater uns nos outros. Então, se você é um reinante, repete comigo, quem é livre? E aqui ele começa aquela questão coach, você é um reinante, né, essas coisas. Mas eu quero comentar aqui algumas questões. Eu vou começar com a parte da argumentação do meio dele, né, que a Igreja Católica precisou fazer atrocidades. Bom, essa palavra me preocupa um pouco, né, porque, na verdade, quando nós vamos estudar a história, nós vamos ver que isso aí também é um exagero, que a igreja teve que fazer atrocidades para se manter. Não, há sobre ela uma promessa, e essa promessa vem do próprio Cristo. Em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já está acostumado a ouvir isso, esta força dessa verdade que nós ouvimos da boca do próprio Cristo. Et portar inferno non prevalebunt adversus eam. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu quero focar hoje na questão da Bíblia. Vocês viram ele reconhecendo que a Igreja Católica é a responsável por termos acesso às Sagradas Escrituras. Isso é fato, porque é a Igreja que define no decorrer da história o que é canônico e o que não é canônico. E ela precisou fazer isso no decorrer da história. A começar pela época dos apóstolos, né, e dos primeiros cristãos, onde começaram a circular aí falácias de que tinha o evangelho, por exemplo, de Pedro, evangelho de Judas, evangelho de Tomé. Né? E eu já começo então fazendo essa pergunta para vocês. Né? Quem decidiu que Mateus pertence à Bíblia, por exemplo, mas o evangelho de Tomé não? A resposta é muito simples. A Igreja Católica Apostólica Romana é que definiu isso, através da grande verdade irrefutável, por sinal, de que é a Igreja que definiu o que é inspirado e o que não é inspirado, o que é canônico e o que não é canônico. Então as pessoas precisam entender isso, porque isso é básico na história. Né? Então notem que quando Jesus subiu, né, aos céus, ele não deixou um livro para nós, né? Ele deixou os apóstolos. E durante décadas a igreja viveu da pregação dos apóstolos, da celebração da Eucaristia, da transmissão dos ensinamentos orais. Né? Então, as cartas dos apóstolos iam sendo escritas aos poucos.
Então não existia ali um aspecto ainda latente de um Novo Testamento escrito. Então essa pergunta é muito importante. Quem que definiu, por exemplo, que João, Marcos, Lucas e Mateus faria parte do cânon e, por exemplo, o Evangelho de Pedro e de Tomé não fariam parte? Isso é algo que nós temos que refletir e levar também os protestantes à reflexão. Quem definiu isso? O reconhecimento desse cânon, então, aconteceu dentro da própria igreja. E não foi algo tão simples assim. Nós vamos ter vários concílios e sínodos locais, por exemplo, o sínodo de Roma em 382, Cartago em 393 e tantas outras questões que aconteceram. O pedido do Papa Damaso a São Jerônimo de que fizesse a tradução dos originais para a língua latina, né? E diga-se de passagem, a Vulgata Latina de São Jerônimo, que é um santo católico, ela perdurou e perdura por mais de 2000 anos como a tradução mais lida no Ocidente, por exemplo. E aí? Como que os protestantes vão fazer com essa argumentação? Com a força, né, dessa verdade? Vocês entendem isso? Então, séculos depois, ali, diante das contestações, né, feitas pela Reforma Protestante, é que o Concílio de Trento vai, conforme alguns protestantes afirmar, de forma tardia, né, depois da Reforma Protestante, oficialmente escrever, olha, a igreja sempre teve este cânon e agora é oficial, a partir de agora é esse o cânon fechado. Só que os protestantes vão dizer que a igreja fez isso de forma tardia, né? Mas até chegar a esse momento, nós precisamos entender o trabalho que a igreja teve, né? E sem esse trabalho, né, sem o trabalho da igreja, simplesmente não existiria um consenso acerca de quais deveriam ser os livros que iam compor o Novo Testamento, sobretudo. E, diga-se de passagem, acerca do Novo Testamento, os protestantes não discordam, né, da Igreja Católica e da autoridade que ela teve de definir esses livros. É mais na questão do Antigo Testamento que vai ter a diferenciação lá da Bíblia, né, da Bíblia com livros faltantes que Lutero resolveu empreender a tentativa de oficializar ela como um cânon diferente, com um cânon diferente daquele que a Igreja Católica já tinha definido no decorrer da história. Então, eu quero abrir a reflexão também para um texto bíblico. Permanecei firmes e conservai as tradições que aprendestes de nós, seja por palavra ou por carta nossa. Isso aqui também mostra o modelo católico de uma relação compenetrada que deve existir entre a Bíblia e a tradição, porque foi a tradição, foi a igreja, a tradição apostólica que definiu o que era inspirado e o que não era inspirado. Então, voltando um pouquinho na questão de São Jerônimo, que recebeu essa missão do Papa Damaso. Olha que missão extraordinária, que mudou a vida de muitas pessoas. Sobretudo, os protestantes deveriam agradecer piamente a Deus pela vida de São Jerônimo. Mas eles têm essa dificuldade, né, de acreditar e de abonar a comunhão dos santos. Se brincar, eles vão falar que São Jerônimo simplesmente está morto ali, esqueça a história desse homem. Mas e a importância da vida deste homem, né? Que sem ele nós não teríamos acesso à Bíblia como nós temos hoje, porque todo um caminho foi feito até chegar no formato da Bíblia que a gente tem hoje, não é mesmo? Esse formato aqui que muito te agrada e a mim também facilita o nosso trabalho, né? O livro. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a invenção da prensa móvel, né? O primeiro livro a ser impresso foi, por exemplo, um pedido da igreja. E adivinha que livro? A Bíblia. Mas nós já vamos falar sobre isso, né? Então, por exemplo, São Jerônimo ele vai afirmar categoricamente: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. E isso é tão forte que a Igreja Católica colocou isso no catecismo, né? Essa fala de São Jerônimo, que é muito forte, por sinal, e que mostra essa equalização que São Jerônimo faz acerca da Bíblia e do próprio Cristo. Sim, porque para nós a palavra de Deus não é meramente um livro, é uma pessoa. Por isso, a Dei Verbo, no número 21, vai dizer isso, né? Que nós veneramos com o mesmo amor as Sagradas Escrituras, assim como veneramos o corpo de Cristo. Veja o texto. A Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor. Concílio Vaticano II, Dei Verbo, número 21. Então, os protestantes vão afirmar
diante de todas essas informações verídicas que podem ser checadas, que nós estamos trazendo aqui, que a Igreja Católica não incentiva a leitura da Bíblia, ou sequer aquela inverdade de que a Igreja Católica escondeu, por exemplo, a Bíblia, né, como afirma. Tem outro peso histórico que eu acho que eu já falei umas 10 vezes nesse canal, e às vezes o pessoal fala, não, mas é muita informação repetida, mas é necessário refutar cada vídeo que nos chega, ou mostrar a verdade de cada vídeo que nos chega, como esse aqui, é a primeira vez que nós vamos ver aí, num aspecto de catolicismo, né, um protestante reconhecendo talvez aí a importância da Igreja Católica, no aspecto da Bíblia, né, e trazer esses vídeos aqui é muito interessante também. Eu queria comentar algo. Quando em 1455 Johannes Gutenberg inventou a prensa móvel, o fantástico equipamento inventado por ele que permitiu a impressão, né? A impressão de livros, de obras, e o livro eterniza o ensinamento, o conhecimento, o saber humano, e sobretudo aqui também serviu para eternizar as sagradas letras. Esse foi o primeiro livro impresso na história, a Bíblia. Quem patrocinou isso, né? Quem fez essa divina encomenda, podemos dizer assim, foi a Igreja Católica. Em 1455, o protestantismo nem existia. Pode para pensar, protestante, você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, com todo respeito, use a lógica. 1455, primeiro livro a ser impresso, a Bíblia, com 73 livros. Pode fazer a pesquisa, isso aí nenhuma pessoa no protestantismo vai conseguir esconder essa verdade de você. Então nós vamos ter ali várias traduções para vários idiomas antes de Lutero. Né? Nós temos em 1466, 1466 nós temos a Bíblia Mentelin, né? Para o alemão, 50 anos antes do protestantismo surgir. Em 1671 nós temos a Bíblia Malherme, que foi escrita em italiano. Nós temos em 1977, eu acho que é 1967, a Bíblia Valenciana, né? É uma Bíblia muito interessante, escrita em catalão. Nós temos em 1477 ainda a Bíblia Delft, escrita em holandês. A Bíblia de Valenciano é de 1478, para ser exato, tá? Escrita em catalão. Tá? E tantas outras que vieram depois. Inclusive a Bíblia de Praga, né? Que foi escrita em tcheco, 1488. Nós temos a Bíblia Goldberg, né, que também foi escrita em alemão em 1483. Então, quando a gente pega só essa Bíblia de Mentelin, que é de 1463, estou tentando decorar as coisas, 66. 50 anos antes do protestantismo surgir, olha aí o número de traduções que nós já tínhamos em tantos idiomas. Catalão, italiano, tcheco, holandês, alemão, fragmentos em português. Antes de Lutero fazer a sua primeira tradução essa que ele reconheceu vários erros, já mostrei para vocês várias vezes aqui. Então notem que é uma falácia muito grande. Qualquer protestante que se apresentar a você dizendo, olha, a igreja escondeu a Bíblia, você pode mostrar esse vídeo, para que ele tenha acesso às informações que vão trazer à luz a verdade. Qual verdade? Que sem a Igreja Católica, conforme o próprio Pablo Marçal reconheceu, nós não teríamos acesso à Bíblia. Né? Então é isso o vídeo de hoje. Hoje o diácono gaguejou muito, né? Mas eu não vou editar, vocês sabem, né? Vocês sabem. Então é isso. Mais um vídeo aqui. Que bom ver os protestantes reconhecendo então a importância. Você viu ele? Pablo Marçal disse que faz até uma oração agradecendo a Deus pela Igreja Católica. Ah, se todo protestante, né, tivesse essa idoneidade de reconhecer que sem a Igreja Católica nós não teríamos Bíblia, com zíper e tudo, no formato de livro assim. E ainda ridicularizaram o argumento do padre Paulo Ricardo ao nos dar esses ensinamentos, não é mesmo?
Então, eu queria agradecer a sua audiência, peço que você interaja com esse vídeo agora, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe aqui o seu comentário, ele é muito importante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.